Fonte, já coloquei para gravar. E deixa eu pegar os áudios da aula de hoje. Carregar do meu computador. O cenário está muito chique hoje. Oi? O cenário está muito chique, de verdinho, parede bonita. Parabéns pelo cenário. Ô, Léo. Que bom que você gostou, Rosália. Oi. Sua voz estava, tipo assim, eu não sei se é meu telefone, mas parece que seu áudio deu uma baixadinha. Meu áudio deu uma baixadinha? Alta aí começando. Vamos lá, se precisar eu vou colocar. Se precisar eu vou colocar fone, tá? Eu tô com fone aqui também, perto de mim. Tô só pegando as coisas. Tem como você disponibilizar o slide para nós aí no WhatsApp? Tô aqui pegando ele, cara. Ah, tá. Você já passar para nós, né? Beleza. Isso. Tô aqui pegando ele para vocês. Se minha voz começar a falhar, vocês me falam aí. Eu tô aqui, ó. Vou ligar aqui agora um ringtone light. Aí eu tenho que colocar de frente aqui para ver se melhora a iluminação. Eu tô falando que eu tô fazendo de tudo para ver se fica legal. Então vamos lá, galera. Vamos lá, que hoje tem muito conteúdo, tem muita coisa pra gente. É um referencial altamente teórico, o que a gente vai ver hoje. A gente vai começar, a gente fechou a questão da psicologia organizacional e a gente vai entrar agora na psicologia do trabalho. Psicologia do trabalho. A gente vai começar a ver sobre doenças no trabalho. E começar a entender como que se dá a percepção da psicologia do adoecimento do trabalhador. Tá? Como que se dá, quais são os fatores de adoecimento do trabalhador. Então, vamos lá. Alguém consegue me falar, segundo bimestre, olha aí, pessoal, a gente tem que ver a unidade 3 e 4. Eu vou hoje, estou tentando trabalhar com vocês hoje, acredito que a gente vai conseguir, apesar de que, olha só, a gente vai falar de conteúdo pesado, a gente vai falar de psiquiatria hoje, porque quando a gente fala de adoecimento no trabalho, né, o laudo psicológico, começar a fazer pergunta para vocês. O laudo psicológico serve para dar entrada no INSS, pessoal? O que vocês acham? O trabalhador está doente. E aí o seu paciente chega assim, olha, me dá um laudo com o meu CID para eu levar no INSS. Isso pode acontecer ou não? Você pode fazer esse laudo ou não? O profissional em psicologia, professor? Ele pode fazer um laudo colocando um CID para levar, por exemplo, para o INSS para falar de uma saúde, de uma doença mental? Acho que não. Não, mental não. Ué, mas você não é um profissional da saúde mental? Professor, mas espera aí, né? Calma aí. Doença mental não, cara. Doença mental não. Mas algo relacionado a... Deixa eu ver. Ao trabalho e reflexo disso no comportamento dele, eu acredito que sim. Agora, doença mental, não. Doença mental é só o psiquiatra. Eu acho, tá? Não tenho certeza só não. O Renato fala, hein?
Quem quer arriscar? Quem quer colocar a cara a tapa? Quem diz que eu quero uma pessoa com uma opinião diferente do Renato? Quem acha que o laudo do psicólogo é válido, o psicólogo pode laudar com o CID lá da doença que o paciente dele tem em função do trabalho, ou que, né, que vai servir para ele como justificativa também no afastamento dele. Professor, porque o que acontece? Eu vou até explicar direitinho. Eu estou tendo uma disciplina de métodos e avaliação em psicologia com a Lídia. E ela deixou claro que nós podemos, sim, emitir laudo com o CID, mas doença mental é só com psiquiatra. Entendeu? Eu acredito que seja isso. Pelo que eu entendi, é isso. Tá? O psicólogo, ele tem a possibilidade, sim, de emitir laudo, e tem a possibilidade, sim, de que esse documento vá para uma perícia, né? Sirva como um documento de base para perícia de um INSS, por exemplo. Enfim. O que você está querendo dizer como doença mental, Renato? De afastamento? Uma esquizofrenia, sabe? Doença mental, porque assim, eu acho o termo doença mental muito forte, né? Por mais que seja o termo correto, é muito forte. E toda vez que eu escuto o termo doença mental, eu já associo a esquizofrenia, né? Já associo a Só que alguma... a gente está querendo falar de doenças patogênicas ou filogênicas, sabe? Isso. Doenças que vêm possivelmente da gênese e que aí tem uma diferença. O indivíduo ele pode ter uma na família dele toda uma carga genética que desencadeia quando você vai fazer uma avaliação. Já é uma família, por exemplo, que tem surtos, né? E o indivíduo foi surtar agora aos 30 anos. Mas já tem algum que vai fazer a árvore genealógica. Mas o que leva o adoecimento? E outra, ele pode estar surtando no meio do trabalho. Agora eu estou te falando assim, então tá, se você acha que depressão não é doença mental, não? Depressão é. É sim. Então Depressão, deixa eu clarear isso para vocês. Olha, deixa eu clarear isso para vocês. O psicólogo pode sim fazer um laudo com CID, com o seu carimbo do CRP lá. Pá! Usa lá. É o seu poder, Renato. Você está estudando para poder utilizar esse carimbo aí, ó. Mas você está estudando para poder utilizar ele com responsabilidade. Para laudar. E as únicas doenças que nós podemos laudar são as doenças do sofrimento mental, da saúde mental. Tá certo? Ponto. Entendi. Então, eu posso laudar, sim, com o meu CRP. Segundo, Professor, deixa eu fazer uma pergunta. Sim. Aquela doença que na aula passada o senhor citou. Burnout. Também é passível de laudo pelo psicólogo? Sim. Só Beleza. que a síndrome de Burnout, você vai caracterizar basicamente pelo adoecimento em função do trabalho. Não entendi. É quando você fala, Renato, que aquela doença aconteceu por causa exclusivamente do trabalho. Sim. Pode existir outros fatores, mas o principal fator de adoecimento do indivíduo é o trabalho. Agora, quando eu estou falando da depressão, o trabalho, porque a síndrome de Burnout ela vai ter, inclusive, características, não é fácil você fazer um laudo, você fazer um diagnóstico, ela vai ter, inclusive, características da depressão. Compreende? Compreendo. Então, hoje eu atendi uma depressiva
né, eu saí da sala, assim, do meu consultório lá em cima, eu falei, até comentei com a minha esposa assim, atendimento com depressivo cansa, suga energia, assim, porque ele te arrasta, todas as intervenções que você faz, ele te arrasta para justificar porque que não vai dar certo. E aí tem hora que você começa a dar uma lambada, só que na psicoterapia do esquema a gente pode dar lambada, só que a gente dá o nome de lambada de confrontação empática. Eu falei para ela assim, ó, eu te pego no colo, eu te dou a mão, mas você decide se você quer caminhar. Eu te carrego, eu não vou te abandonar, mas você decide, porque eu não posso fazer você caminhar, não. E ela fala muito que a depressão dela é em função do trabalho. Existem outras questões também. Mas eu quero falar para você o seguinte. A síndrome de Burnout, a principal causa é o trabalho. A depressão, ela também pode ser do trabalho. São vários fatores. E aí, voltando para te falar o seguinte, que uma coisa é você laudar. Porque você não pode laudar um indivíduo, eu psicólogo, você psicólogo, laudar, por exemplo, sobre toxoplasmose, se ele tem fibromialgia, se ele tem, sabe, se ele tem tratamento que ele faz de hanseníase, mas de doenças mentais, tanto uma esquizofrenia, tanto um déficit cognitivo que causa sofrimento, tanto uma depressão. Isso, junto com outros profissionais, nós podemos laudar o terapeuta ocupacional, entendeu? Agora, o papel do INSS de aceitar, cabe a ele aceitar ou não. O que ele, lá o auditor do INSS vai avaliar por exemplo, porque a pessoa não é boba, né? Assim, o principal laudo que o INSS é obrigado a acatar, e mesmo assim ele é obrigado a acatar com sérias análises, é o médico. Então não adianta eu laudar que a pessoa está com depressão grave e ele não levar o laudo do psiquiatra também. Porque como é que eu vou laudar que a pessoa está com depressão? Ó, a classificação da depressão é leve, moderada e alta. Eu estou laudando que ela tem depressão alta, cadê o laudo do psiquiatra? Porque da depressão moderada e alta, ela é obrigada a tomar medicação, eu não posso medicar. Quando ele chega lá com um laudo do médico, juntamente com o meu, então significa que há 2 profissionais da área laudando, entendeu? Ele vai olhar com mais critério. Inclusive que a pessoa está buscando forma de trabalhar, porque ela não está se sujeitando somente à medicação. Porque medicação não muda repertório de comportamento. A psicoterapia muda repertório de comportamento. Então, é outro olhar. Mas você pode laudar, sim, com um CID sobre saúde mental. Por isso que eu falei, a gente vai falar sobre psiquiatria, e a gente vai ter que compreender, porque nós somos um profissional, juntamente com o médico, que muitas vezes vai ser chamado para observar sobre fatores de adoecimento do trabalho. E essa é justamente a disciplina, o conteúdo que vocês estão estudando sobre isso. Então, eu vou falar de material pesado, denso, teórico, mas que você precisa saber. E você fala assim, eu não quero trabalhar com psicologia organizacional, psicologia do trabalho. Toma cuidado com essa fala, Jamile querendo entrar. Toma cuidado com essa fala, porque você não sabe a que cargas d'água daqui a 10 anos com o que você vai trabalhar. Você vai estar trabalhando. A oportunidade vai saber da sua frente. O mínimo de psicologia do trabalho você vai ter que saber. Entendeu? E aí, quando você vai falar sobre depressão ou classe, lá para o INSS, se você vai colocar como depressão alta, né, um alto índice de sofrimento, o paciente, ou né, a pessoa que vai usar do mecanismo público, ela quer justificar o afastamento dela do trabalho. A origem vai ter até um perito lá para avaliar se
tá certo mesmo, sabe? Né? Mas olha, você não dá conta do trabalho. O que precisa ser comprovado é isso. Ok? Alguns assuntos, pessoal, eu já fiz introdução com vocês há 2 semanas atrás. Então, eu vou caminhando, tá certo? Para poder desenvolver com vocês esse material. Então, há 2 semanas atrás, eu perguntei para vocês o seguinte: o que é saúde? Né? E aí nós observamos que saúde não é a ausência de doença, que é o senso comum. Ah, fulano tem saúde. Nós debatemos, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a Organização Mundial da Saúde, a saúde é um bem-estar físico, mental e social. Então, envolve aspectos físicos, mentais e sociais. E esses 3 aspectos estão presentes dentro do labor. Estão presentes dentro do trabalho. Vocês estão conseguindo ver o slide aí, pessoal? Sim. Sim? Minha voz está chegando, beleza? Yes. Tá chegando beleza aqui. Eu não estou conseguindo ver o slide. Tá dando, não é possível exibir o conteúdo. Problema ao exibir o conteúdo. Tá. Eu vou tentar aqui o Renato, salvar em PDF. Já estou até abrindo aqui, ó. Salvar em PDF para colocar lá dentro do grupo do WhatsApp para vocês. Eu tô conseguindo ver o slide. Tá conseguindo ver o slide? Também tô, Léo. Beleza. Só o Vou meu colocar aí no computador grupo aí para vocês. Meu também tá ok. Só a voz que tá um pouco baixa, não sei porquê, talvez é meu telefone. Espera aí um pouquinho. Vou pegar aqui o arquivo, estou colocando lá no grupo do WhatsApp agora o arquivo, a aula em PDF, tá? Se vocês quiserem baixar depois, pode baixar. Quem é que tá falando aí que a voz que não tá legal? Sou eu, Léo, Natália. Natália, melhorou agora? Um pouco. Vamos lá. Em um sentido mais abrangente, a saúde é resultado das condições de alimentação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso, posses, acesso a serviços de saúde, assim, de tudo, o resultado das formas de organização da produção, né, como as sociedades organizam seus mecanismos de produção, que podem gerar possibilidades de acesso a mecanismos de saúde e que, no nosso contexto do mercado de capital, é um contexto muito desigual. Tá certo? Então, eu posso ter, desde o mesmo ambiente de trabalho, o cara que chega lá com o seu carrão, ele sai, leva a vida assim, vai para academia, fica brutal, sabe, alimentação, leva o potinho fit para ele comer, né? Ele valoriza muito isso, tem uma vida independente, sabe, dentro do mesmo ambiente de trabalho. O cara que vai com a esposa de bicicleta, deixa no trabalho, o filho tá numa garupa e deixa na empresa e ele tem que viver com aquele salário, né, e dá para ele ter que cuidar da saúde. E até mesmo o conceito dele de saúde, assim, para ele, a saúde é a ausência de doença. Né? Se o filho dele não precisou ir para o hospital e a mulher dele, já tá bom. Então, a gente tem que saber, assim, e para ele é muito difícil
toda essa sobrecarga da relação de trabalho, e o cara que chega lá na posição de gerente e tem o seu cargo e tudo mais, quer ter a mesma percepção que o trabalhador que faz parte de outro grupo social tem a mesma percepção de saúde que ele. Consegue compreender essa diferença, pessoal? Né? Que aquele, sim, não, você vai ter que pegar e fazer isso sem fazer uma análise realmente cuidadosa, e você é o psicólogo, quando você chegar lá para ver assim, ó, quais são os fatores de adoecimento, qual o perfil do trabalhador dessa organização. Então, se nós percebemos que saúde, o composto da saúde, bem-estar físico, né, social e mental, eu vou trabalhar para vocês o aspecto mental, mas vamos falar aqui o seguinte, quando a gente está falando do aspecto mental, que vai ser o nosso enfoque agora, que os autores falam, não fique preso somente à mente. Abra o conceito, assim, do que a mente do trabalhador produz na vida dele. Reproduz de comportamento. Nesse caso, a gente pode perceber uma amplitude ainda maior que remete a questões socioeconômicas e fatores que determinam o estado de saúde, que são tratados por políticas públicas, né? Eles trazem temas diretamente ligados ao campo da psicologia organizacional do trabalho. Como o trabalho, como o emprego, como a renda, né, vai influenciar na vida do trabalhador. Será que, né, o cara que está lá, como eu dei esse exemplo para vocês, ele tem o plano de saúde, ele vai ao psicólogo, né, e está com a hérnia e vai lá e faz a fisioterapia, né? Então ele chega lá e a produção dele, daquele trabalhador que recebe os seus 2 salários mínimos, a sua esposa que recebe mais um salário mínimo e meio, e os dois estão ralando lá, sabe? E chega em casa e ainda tem que complementar a renda. Possivelmente eles produzem ainda mais alguma coisa de hora extra, ou ele trabalha no final de semana no buffet ainda, para melhorar a renda como garçom em casa. De maneira geral, considerando essas relações de conceito, é possível afirmar que o trabalho pode trazer benefícios à saúde do trabalhador, mas também pode provocar sofrimento e adoecimento, através de frustração, né, através das suas relações, perseguição no trabalho, assédio moral, né, ou um coordenador que não sabe executar o seu trabalho e muitas vezes faz os seus liderados ter que repetir trabalho porque não sabe dar um comando da forma correta. Quem é trabalhador, principalmente, é o operacional aí, quando ele vê que aquele tempo que ele gastou ali foi em vão, isso, uma vez, tudo bem, 2 vezes, olha lá, mas quando isso é uma rotina e existe uma relação de poder assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo, não há uma abertura de comunicação, aí você vira e fala assim, professor, isso é fácil, muda de trabalho. A geração, vocês já estudaram, relações XYZ, o que importa é ser feliz no trabalho. Só que eu vou te perguntar assim, será que o cara que trabalha lá na Claro, lá no Cal, sabe, que ganha um salário mínimo, um cartão de 200, 300 reais de alimentação, ele tem essa opção de falar assim, vou mudar de trabalho? Será que ele vai ter outro trabalho? A mãe está com problema dentro de casa? Ele sofre assédio por questão da sua sexualidade, por exemplo? A compreensão do trabalho não é simples. Envolve muitos fatores. A literatura oferece diferentes possibilidades de investigação e análise e a atuação nesse campo, que configura, né, como alguns autores vão explicar. E aí uma das explicações é o seguinte, a psicopatologia do trabalho, né, o adoecimento,
as patologias provocadas em função do trabalho, em abordagem de um momento inicial, a psicologia do trabalho encontra espaço para tratar questões de saúde. Então, a psicologia do trabalho é diferente daquela psicologia organizacional que nós vimos, né, recrutamento, seleção, treinamento e tudo mais. A psicologia do trabalho, ela vem com um olhar de promoção de saúde, de investigação de fatores de adoecimento dentro da organização. Então, ela vai analisar muito o discurso, ela vai avaliar os fatores endógenos, exógenos de relações de trabalho, tudo isso que pode trazer um adoecimento, sabe? Muitas vezes paulatinamente, pouco a pouco, e que provoca o estresse no ambiente de trabalho. Ou então, muito evidente. Às vezes é sutil, às vezes não é. E encontra espaços de questões de saúde no contexto organizacional, por meio de eixos de estudos, né, sobre a saúde mental ligada à psiquiatria. Então, a área de psicopatologia do trabalho está totalmente ligada a um trabalho de eixo também, de interface com a psiquiatria. Inclusive, os psiquiatras vão consultar a gente, tá? Inclusive, os psiquiatras, antes de laudar, por exemplo, um paciente dele sobre depressão, ele vai vir atrás de você e ele vai perguntar, e aí, o que você acha? O que está acontecendo com fulano? Porque os psiquiatras, o que eles falam para mim é o seguinte, os psiquiatras que trabalham comigo falam assim, Léo, muitas vezes eu prefiro te ouvir porque você está com o paciente toda semana. Ou até mais vezes. E eu encontro com ele mais uma vez no mês. Né? Bom. Então, os estudos dentro da área de saúde do trabalho dá origem à psicopatologia, né, do trabalho. Na palavra de Dijot, eu sempre falo que eu vou falar direito. Aboulcheli e Jait, a psicopatologia do trabalho pode ser definida como a análise da dinâmica dos processos psíquicos mobilizados pela confrontação do sujeito com a realidade do trabalho. Natália, fala para mim, o que você compreende como análise da dinâmica dos processos psíquicos mobilizados pela confrontação do sujeito com a realidade do trabalho? Tô pensando. Eu vou fazer pergunta para vocês, tá? Não é só para a Natália, não. Nath, Não sei, Léo. e aí? Vamos lá. Você consegue dar um exemplo aí? Você consegue... O que fica fácil para você comentar aí? Pensa aí de uma forma. Quem quer ajudar a Nath aí, gente? Repete a pergunta, por favor, professor. O que significa análise? O que é a análise da dinâmica dos processos psíquicos mobilizados pela confrontação do sujeito com a realidade do trabalho? Bom, eu não vou responder o óbvio, porque o óbvio seria psicopatologia do trabalho, né? Mas quando se trata desse conceito, você está falando de como seria esse processo, não é isso? Eu estou perguntando o que você compreende sobre esse conceito.
É Tá, isso. exatamente. Você me ajudou na minha forma de expressar. Bom, o que eu compreendo nesse processo seria observar a demanda que chega, comparando com a realidade de trabalho do sujeito. Por exemplo, o sujeito chega no consultório apresentando um comportamento tal, com tais sintomas físicos, e aí você faz um comparativo disso com o ambiente de trabalho dele, com as demandas de trabalho dele, e aí se tem esse processo conhecido como psicopatologia do trabalho. Seria isso? Será que eu consegui me expressar bem também? Eu acho que ficou confuso para mim. Ficou confuso, sim. Mas vamos lá, preocupa não. Eu prefiro você errando e tentando construir um construto do que ficar passivo no recebimento do conteúdo. Você é pedagogo, você sabe disso. Sim, claro. Então, vamos lá. A psicopatologia é a ciência que vai analisar o modo pelo qual o indivíduo se relaciona no ambiente de trabalho e o resultado dessa relação, da percepção dessa realidade de trabalho. Sabe? Da realidade física, da realidade psicológica, daquilo que causa nele esse trabalho. Era isso que eu queria dizer, só que eu embolei tudo. Né? Então, assim, nós vamos estudar o psicólogo do trabalho, inclusive quando vem o segurança do trabalho, o engenheiro em segurança do trabalho, ele vai pedir alguns cargos específicos, quais são os possíveis adoecimentos que tal área de trabalho pode causar. Então, ele vai pedir ao otorrino, ele vai pedir se é um ambiente muito barulhento, e pode pedir também até o psicólogo, decorrências daquilo que acontece naquele ambiente de trabalho, as possíveis doenças, né, o modo como o indivíduo pode ser afetado por laborar, por trabalhar nesse ambiente. Então, dentro dos percussores do ambiente da psicologia do trabalho, a gente pode citar Civadon, Viel e Le Guilhem. Para Civadon, as neuroses do trabalho surgem dos desequilíbrios adaptativos, sabe, provocados pelas situações de insegurança que o indivíduo tem do trabalho. Sua abordagem é centrada na fragilidade do trabalhador, nas variedades de situações de trabalho. Foi o primeiro a aplicar a expressão psicopatologia do trabalho, isso lá em 1957. Então, a principal avaliação dele é como que os desequilíbrios, como que os fatores desiguais, os fatores influenciam, né, na sensação de segurança e nos conflitos existentes. Já vai em 64, Viel, em 74, ele integra tanto a atenção dos aspectos singulares psicológicos como a organização do trabalho. Então, o modo como o trabalho é organizado, é desenvolvido, é colocado, isso para ele também é um fator. E destaca o trabalho possui uma polaridade. Ao mesmo tempo que ele provoca um desgaste, ele também pode trazer também satisfação, prazer, sublimação. Também é fato. Inclusive, lá na frente, na seção 3, a gente vai ver que a psicologia vai tentar buscar esse lado. Já Le Guilhem, ele propõe uma análise que o analista clínico do trabalho tome como ponto de partida situações concretas e vivenciadas pelo trabalhador. Eu vou ouvir o trabalhador, né, e aí, se eu quero compreender, né, como que aquele trabalho adoece,
Eu tenho que ouvir vários, eu não vou ouvir só um. Para eu afirmar, olha, teve um dia que eu estava vendo um artigo muito interessante. Me desculpe a expressão, eu falei assim, caramba, eu não tinha pensado, PQP. O autor fez uma análise assim, ele pegou uma análise lá da Revolução Industrial, os trabalhadores tiveram que se adaptar e para conseguir trabalho. Então, eles saíram do meio rural e desenvolveram força para trabalhar nas indústrias. E aí, isso foi uma primeira revolução. A segunda revolução vem da industrial para o conhecimento. Então, os trabalhadores saem da indústria operacional e vão trabalhar em áreas de conhecimento de forma operacional. Aí, um exemplo, os trabalhadores de baixo nível de conhecimento, não cultural, baixo nível de conhecimento. Ele estava fazendo uma análise desse perfil do trabalhador. Então, eles vão e começam a trabalhar onde? Em empresas de call center, que é um trabalho altamente pragmático, sabe? Cheio de normas, resolve dessa forma, senhor, então não é essa forma, senhor. Então, ele analisando esse perfil, então esse trabalhador de hoje é o mesmo perfil do trabalhador lá das indústrias, que é o de baixa renda, que tem pouco conhecimento. Então, eles são utilizados dessa forma. E aí, o autor estava falando o seguinte, que na próxima revolução, que já está acontecendo, essas áreas tendem a ser totalmente robotizadas. Que esse trabalhador, na próxima revolução econômica, que já começou a acontecer, não cabe ele mais. Que nos próximos anos o desemprego no mundo vai ser altíssimo. Porque na evolução, esse trabalhador de perfil de baixo conhecimento e tudo mais, ele foi se encaixando. É por isso que ele dava o nome dos excluídos, eles foi se encaixando de alguma forma. Só que na próxima revolução, que já está demonstrando, não vai existir mais lugar para o operacional. E também, para o trabalhador médio, ele vai ter que avaliar agora uma forma de acompanhamento. Por exemplo, o professor, você acha que daqui a 100 anos a sala de aulas vai ter tanta faculdade assim? A tendência é que faculdade presencial não é que ela seja totalmente online, mas a faculdade presencial, estudos apontam, isso é uma avaliação muito mais dos pensamentos do pessoal da sociologia, que vai ser algo totalmente elitista. E ainda, esse autor ainda fala o seguinte, se você avaliar o perfil do trabalhador de call center, muitos deles são justamente o perfil dos excluídos. É o cara que não conseguiu fazer faculdade, ou está minimamente lutando para fazer uma faculdade. Muitos têm perfil de excluído, como, por exemplo, ser homossexual, já foi agredido dentro de casa e procura, de alguma forma, conseguir, ainda nas últimas forças, sair dessa condição social. Então, gente, assim, eu achei fenomenal essa análise. Eu não tinha parado para pensar tudo que foi apontando nesse artigo. Então, quando você chega para trabalhar em algum momento com a saúde do trabalhador dentro do ambiente do trabalho, gente, toda vez que eu vou fazer uma consultoria, eu tenho que ler algo sobre aquele ambiente do trabalho, as condições de trabalho desse trabalhador. Que é indústria de borracha, qual que é a tendência da indústria de borracha que aconteceu no Brasil? Eu vou trabalhar com empresas de informática, qual que é a vivência desses profissionais? Eu tenho que dialogar compreendendo a relação dele de trabalho, como é que o trabalho foi se transformando e qual que é o perfil desse trabalhador. Eu já falei para vocês que eu não sou psicólogo do trabalho, mas eu sou psicólogo organizacional. Mas eu falo para vocês, eu gosto da temática. Zóio brilha. A psicodinâmica do trabalho
seus princípios básicos, ele envolve uma abordagem multidisciplinar. Então, você precisa ter conhecimento de ergonomia, posições corretas, né? Então, imagina eu trabalhando aqui agora. O raio do computador, aí eu vou até 10 horas da noite trabalhando. Quando eu termino 10 horas da noite trabalhando, as condições de trabalho. Ainda vou olhar aqui no computador, porque você pode ter certeza, vai ter um aluno de alguma turma ainda perguntando, toda noite tem alguma coisa. Aí teve um dia que a gente estava falando no grupo de trabalho, gente, a gente é psicólogo. A gente tem que chegar e falar assim, opa, eu estou reforçando o comportamento equivocado. A gente é professor e está meia-noite tentando salvar a vida do aluno. Uma questão ou outra, tudo bem, mas o meu adoecimento, porque amanhã, 8 horas da manhã, eu tenho que trabalhar. Outra aula, outra turma. Fora quando eu não estou começando atendimento 7 horas da manhã. E eu não acordo 7 horas. 7 horas eu tenho que estar ali, eu já tenho que ter feito um monte de coisa. Eu não tenho mais essa distribuição assim, ó, eu chego em casa para descansar. A minha casa é o meu trabalho. A gente estava discutindo justamente isso, o adoecimento está aí. Então, eu termino, e aí tem vários estudos que falam que esse raio aqui, ó, do computador, é o mesmo fator do raio solar. Ele retarda o meu sono. Como é que você acha que ficou a qualidade de vida do trabalhador home office? Vou falar do professor. Em que o trabalho dele não tem mais separação de horário de trabalho. Uma prova disso é o que acontece para vocês também como estudo. Estudo e trabalho. Todo mundo não está falando que a vida não está mais pesada? A dor na coluna fica aqui, aí depois eu volto. Não, tem que ficar aqui. Ah, mas eu fico assim, não, mas eu estou distante do meu aluno. Claro que eu estou distante, na minha casa. Mas eu quero... Entendeu? Eu quero ficar mais perto. Ergonomia. Então, eu vou pegar o material da empresa, as descrições ergonômicas, psicanálise, psicopatologia. Dejour é um médico e psicanalista francês da década de 80. A gente tem muito material produzido por Dejour, muito. Ele é um dos principais autores de psicopatologia. Ele traz uma abordagem que preconiza que a relação do sujeito no trabalho com as atividades da organização podem influenciar experiências de prazer e sofrimento e, consequentemente, saúde e doença. Então, o trabalho é fonte de prazer. O trabalho é fonte de adoecimento. Se eu pedir para vocês os dados estatísticos da Polícia Militar, os dados estatísticos da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Educação, o que você vai ter, quem tem familiar aí que é militar, sabe do que eu estou falando. O que você vai ter de afastamento, de doença mental, sofrimento em função do trabalho, por causa das condições de trabalho. Eu tenho um colega de trabalho, hoje a gente não trabalha mais, a gente trabalhou em outra instituição de ensino, em outra faculdade, o nome dele é Tiago, às vezes é parente de alguém conhece. Hoje ele é capitão, mas ele está terminando o doutorado dele. Ele fala assim, eu amo ser policial. Quando eu trabalhei com ele, ele tinha terminado o mestrado. Aí ele fez a prova de doutorado e passou. E pediu uma licença remunerada da polícia para fazer o doutorado dele. Ele falou, eu amo ser policial. E ser professor adoece, mas ele está assim, mas ser policial... enquanto a pessoa está assim, gente, enquanto a pessoa está dormindo na casa dele numa boa, eu estou de frente a frente com um bandido com uma arma na mão e ele com outra arma. Eu estou pulando de um muro de 2, 3 metros, correndo atrás dele. E depois que eu paro e eu olho para trás, eu falo, meu Deus, como é que eu fiz isso? Como é que eu não estou quebrado? Só no outro dia, porque o sangue está quente, você viu isso lá em psicofarmacologia, em neurobiologia, né? Essa expressão sangue quente, mas o corpo em pleno aí não deixa você sentir dor. Depois, na hora que o corpo esfria, e depois, na hora que os ânimos abaixam e você vê que você ficou de frente com a morte, pulsão de vida, pulsão de morte, o seu trabalho é te colocar o tempo todo
de frente com a morte. Eu e a Luciana Sabina, a gente fala um com o outro, assim. Quando a gente vai fazer, por exemplo, seleção para trabalhar com... Inclusive, quando vai trabalhar com porte de arma, a necessidade da gente encontrar algumas características necessárias, assim. Uma pitadinha, sabe? De agressividade é necessária. Senão ele não dá conta. Para policial, para porte de arma. Ao mesmo tempo que ele não pode ter essa agressividade muito alta. Se for alto demais, a gente não libera. Aliás, eu não faço avaliação de porte de arma. A mesma coisa também, assim, a gente discute assim, não, né? Tem que ter um quê de psicopatia para quem vai trabalhar como açougueiro. Sangue, carne, cortar, prazer nisso tudo, tem alguma coisa aí. É claro que a gente está... Coisa de psicólogo. Mas, deixa eu falar para você, tem gente que não dá conta de trabalhar como açougueiro mesmo, não. Pega um vegetariano. Você acha que dá conta de trabalhar como açougueiro? Quem, professor? Repete, por favor. Pega um vegetariano. Você acha que dá conta de trabalhar como açougueiro? Mas nem a pau, Juvenal. Nem a pau, Juvenal. Vegetariano, vegano. Quem dá conta não, filho. Consegue... Nem na granja. Eu acredito que eu não consigo trabalhar como açougueiro. Nem na granja. Você cuida, depois você vê indo para abate. Pois é. Entendeu? Então, assim, analisar o indivíduo. E a gente, como psicólogo, a gente sabe da subjetividade. Cada indivíduo é um indivíduo. E analisar o trabalho, ou seja, o fator daquele trabalho em cima do indivíduo, é super importante. Então, Dejour, ele vai falar o seguinte, olha, a psicologia do trabalho, de frente com ela, você tem que avaliar 3 fatores. Como o trabalho é organizado, quais são as condições desse trabalho e a organização do trabalho no seguinte aspecto. O modo como existe a cadência, a cadeia de produção, o modo como a repartição, o trabalho prescrito, que existe uma diferença do trabalho prescrito do trabalho real. A gente vai ver isso lá na frente. Alguém sabe me falar a diferença? Trabalho prescrito e trabalho real? Fala aí, Diogo, o que você compreende de trabalho prescrito e trabalho real? Eu não sei, não. Trabalho prescrito é aquele que está escrito lá na descrição de cargo. Você já viu a descrição de cargo? Função da secretária, fazer isso. Função do vigilante, passar a noite, né? Totalmente acordado na empresa, sentado. Aí uma pessoa vira e fala assim, rapaz, que coisa melhor do que ir sentado lá e tudo mais, você só tem que estar acordado se acontecer alguma coisa. Trabalho real, o desgaste pela noite de sono, por não dormir. A consequência disso no dia dele, porque se você não tem sono, você tem irritação. A necessidade, por exemplo, você trabalha 12 por 36. Aí, na realidade, lá na empresa, você tem que trabalhar um fim de semana direto e o outro fim de semana você folga. Porque a empresa compreendeu que, na realidade, o fim de semana, quem é vigilante quer ter um fim de semana total com a sua família. E para você, o fim de semana que é direto, 2 noites sem dormir, é impossível. E você tem 2 filhos dentro de casa. Trabalho real é numa área de risco.
Então, por várias vezes, você percebeu que estava sendo vigiado para ser para assaltar a empresa. E você se sentiu altamente vulnerável, correndo muito risco. Entendeu? Então, uma coisa é o que está escrito lá. Outra coisa é a realidade que aquele trabalho traz na vida da pessoa. Então, Deju entende que a divisão do trabalho, sob o sentido do interesse na divisão dos homens, demanda especialmente relações humanas. A gente usa o travesseiro aqui, é porque ele me ajuda a ficar com a coluna mais ereta, tá? Eu tenho mania de abraçar travesseiro, mas é porque aqui realmente... Ninguém tá te vendo? Ele não tá vendo, não? Não, só os slides. Eu tô mostrando. Ah, tá. Eu pensei que tava me mostrando. Aqui, aproveitando a deixa, Mas eu tá não tô mostrando. conseguindo salvar Você as imagens clica. do slide, Léo. Não sei se é a hora Oi? de falar. Não tô conseguindo salvar lá no PDF as imagens. Você fez o que lá que não dá para salvar? Depois você me explica. Só deixei a pergunta. Olha, eu tô te vendo, você Uai. tirou a sua imagem. Eu não Você tirei, tirou não. agora. Voltou. Peraí. Ó, Ah, tá. É porque eu fui lá no WhatsApp. Ô, Rosália, coloca como baixar aí. E depois eu vou disponibilizar lá no ABA também. Eu coloquei aí só para facilitar quem não estivesse vendo o material aí. Uhum. Mas é o mesmo, tá? Vamos lá. Então, assim, existe afetividade no ambiente de trabalho, a relação de cuidado, né? É um ambiente muito conflituoso. Imagina quem trabalha. Essa minha paciente, pessoal, ela depressiva, grave, que eu falei para vocês que eu atendi hoje, ela trabalhava como segurança bancária. Sabe? Esse segurança que está lá na área de atendimento. Aí sabe o que ela fala? Aí ela fala assim, Léo, já tem, acho que 2 anos que ela saiu, que ela foi demitida, o argumento dela é que ela foi demitida por causa da doença. E que, no período que ela trabalhava, ela perdeu, assim, 3 entes familiares em 2 anos. Ela perdeu o pai, ela perdeu muita gente. Perdeu uma irmã, e ela não sentia apoio familiar. Aí a sogra veio para dentro de casa, teve que cuidar da sogra, ainda trabalhava como segurança. Então tem vários fatores aí, né? Ela já não tinha mãe. Aí ela fala assim, Léo, hoje... Então, assim, aquele ambiente, Léo, assim, você não pode... Você tem que ser educada, ela descrevendo o trabalho. Você tem que ser educada, mas, assim, qualquer movimento de 100 pessoas na recepção, você tem que dar conta, assim, porque qualquer movimento é um movimento que pode significar algo. Isso me deixa num estado de alerta hoje, porque teve um dia que a minha filha me chegou, ela foi me acordar, o meu marido veio e me segurou porque eu estava enforcando a minha filha. E depois eu chorei, eu falei assim, filha, me perdoa. Hoje tudo me assusta. Aquele estado, parece que eu estou naquele estado de atenção que eu trabalhava dentro do banco. Porque e você já trabalha com a mão no cacetete, alguns que são permitidos porte de arma, mas nesse ambiente em si não pode porte de arma, ou aqui no rádio para comunicar algo para o outro que está na outra área, porque qualquer movimento indica alguma coisa. Olha o estado de alerta, sabe? Estado de atenção primária mental. Eu tenho uma outra paciente que ela desenvolveu transtorno obsessivo compulsivo. E sabe onde que ela trabalhava? SAMU. Teve um dia que ela virou para mim e falou, sabe o quê? Eu falei, aí, assim, ela não tinha o diagnóstico por psiquiatra de obsessividade. E ela relutou ir para o psiquiatra, eu mandei, tal, mas ele ainda estava avaliando conforme o que eu falei, o que eu falava para ele. Porque gente, tem que trabalhar com psiquiatra.
O dia que ela virou para mim e falou assim, olha, eu sei quantos buracos tem da minha casa até aqui no seu consultório. Eu falei assim, não, é toque mesmo. Toque, né, com uma depressão moderada. Você pode laudar o Renato. E assim, e ela fala que esse estado de atenção, de ficar assim, hoje ela briga muito com o marido, porque se o marido comer e deixar o copo, então as relações dela dentro de casa foram muito influenciadas. Então a casa dela tem que ficar limpa. Ela limpa a casa sem brincadeira, 10 vezes por dia. Preciso trabalhar isso na terapia. Graças a Deus, tem uns 4 meses, 5 meses por aí que ela está em tratamento comigo. Então, assim, para trazer, aí a gente levanta esses esquemas relacionados a isso e formas de intervenção. Aí ela chega assim super feliz no atendimento aqui online e fala assim: você não vai acreditar. Eu tô assim, sim. Hoje eu limpei casa só 2 vezes. Você tem que vibrar, sabe? Assim, aê, parabéns! Limpei casa só 2 vezes. Tem noção do que é isso? Ela fala, esse estado de atenção aos mínimos detalhes surgiu da minha relação com o SAMU. É claro que quando a gente vai avaliar a psicopatologia, alguns autores vão falar assim, a patologia já estava no indivíduo. O trabalho é uma forma dela eclodir. O que é eclodir? Sair de dentro. Eclodir dá muito aquela ideia do pintinho saindo do ovo. Da gênese, sabe? Do patinho saindo de dentro do ovo. O ovo eclode. Essa patologia, e alguns autores vão falar assim, todos nós temos uma patologia. Até mesmo quando a gente está estudando a psicopatologia, né? Não necessariamente psicologia. Por isso que você tem que entender de psicopatologia, quando você vai atuar em psicopatologia do trabalho. A neurose, a psicose, a perversão, a psicopatia, tudo isso lá no trabalho vai ao... Então, é o gerente que é mais... Então, imagina o gerente obsessivo-compulsivo. Como é que o trabalhador sofre na mão dele? E até você entender que aquele cara é um obsessivo-compulsivo do mais alto grau, aí, assim, a rotatividade da equipe é... Vamos lá, senão eu vou ficar aqui falando para vocês que eu empolgo. Então, Dejô vai trazer para a gente assim, olha, esse adoecimento refere-se aos modelos de relações existentes que está na cabeça das pessoas. E o funcionamento do corpo, que é a possível evolução ou não de doenças. Ou seja, parece haver uma relação muito próxima que se passa do plano afetivo, psíquico, mental e orgânico. Eu não posso falar. E tem gente, não, eu estou muito bem, eu estou muito feliz, está muito legal. Não. Quantas vezes, conversando com alguém, fazendo um trabalho de consultoria, você está conversando com a minha da limpeza, ela quer mostrar para você que é uma pessoa muito feliz, que ela não sei mais o que, não sei mais o que. Isso aqui está pedindo para ela falar sobre o trabalho, como é que ela desenvolve, o que ela faz, não sei mais o que. Isso eu estou assim, gente, tem alguma coisa aí? Ainda não sei. Eu já tive essa sensação. Tem alguma coisa aí, já tem algo aí. Você fica... E você vai descrevendo, né? Que por exemplo, está fazendo um trabalho de descrição de cargo, que ajuda, inclusive, lá no serviço da ergonomia, né? Conforme você descrever as tarefas do cargo, vai ajudar o engenheiro de segurança de trabalho a definir os riscos que existem desse trabalho. E também vai ajudar você a definir os adoecimentos passíveis, mentais desse trabalho. Aí depois, quando você vai ver, assim... entendi o que tem aí, né? Uma hipomania. Aí a equipe toda, por exemplo, né, vai lá e reclama que
A cozinheira é muito chata, a arrumadeira é muito chata. Aí você vai ver também que tem a ver com a compulsão dela, com a obsessão dela e tudo mais. Aí você vai ver que tem a ver, né, por exemplo, quando você tem uma pessoa que é border, e todo mundo fala assim, a gente não entende, porque de manhã tá bem-humorada, de tarde tá triste, de manhã tá feliz, na hora do almoço tá triste, e de tarde tá feliz de novo. Nossa, não sei entender, não aguento mais falando, é falso. Dá uns tique perto da gente, entendeu? É assim. E você tá trabalhando. Você tá do lado dessa pessoa. Inclusive, também ela é um sujeito que tá sofrendo. Tá? Ela também é um sujeito que sofre. A partir dessa perspectiva, o sofrimento ocorre em função de tensões geradas pelo trabalho prescrito, aquele que deve ser feito, definido pela empresa. Olha o que eu perguntei. E o trabalho real, aquilo que realmente é realizado. Ou que é possível fazer em função das dificuldades, dos obstáculos existentes. Um dia eu passei, foi no final do ano passado, eu tenho um tio que é policial e ele deu todos os sintomas de infarto, de AVC, o médico nem soube falar, cada hora era um diagnóstico. E hoje o bichinho tá bom. Mas tá doente, eu falo para você. Ele tá doente mental. Ele não consegue discernir para ele o que... Ele se envolve com situações que causam nele uma necessidade de mostrar que ele é super realizado. Então, o cara, assim, solteiro, tem um salário de 15 mil, já aposentado, né? E toda hora envolve com um tipo de negócio diferente. Enfim, mas ele infartou no final do ano passado. Aí eu fui pro hospital, eu e meu primo. Quando eu cheguei no hospital, no regional, que aí os policiais, e quando você tem alguma coisa assim, você não é levado pro seu plano de saúde. E a polícia tem um plano de saúde até legal mesmo. Mas quando é assim, vai direto pro SAMU. Rapaz, quando eu cheguei lá, eu passei um dia dentro daquele regional e eu vi cada coisa ali. Eu virei e falei, não dou conta. Enfermeira ou psicólogo hospitalar, não dou conta. Tem hora que eu já... Teve um dia que eu estava conversando com uma psicóloga, ela virou e falou assim, Léo, antes da pandemia, eu já cheguei a fazer, assim, como eu, entre aspas, só clínico, né, Leonardo? Como assim, né? Ela tá assim, eu chego a fazer até 8, 10 atendimentos por dia. Agora, na pandemia, eu não estou conseguindo passar de 6. 6 é o meu máximo. 6 é o meu máximo. Me dá um mal-estar. Então, eu falei para minha secretária assim, não marca mais. Porque o dia que eu tentei fazer 8, 4 de manhã, 4 à tarde, eu não dei conta. E quando eu cheguei no 6º, eu pedi, pode desmarcar. Eu não dou conta. Então, nós já estamos ativados pela questão de risco à vida, aí vem a pandemia. Bom, para enfrentar a situação, o sujeito desenvolve estratégias, o corpo fala, né? Individuais ou coletivas, buscando transformar o sofrimento psíquico em prazer. Na prática, a satisfação, a realização do orgulho de um trabalho concluído, bem feito, apesar das dificuldades. Nesse caminho, torna-se importante a construção de relações cooperativas entre indivíduos, e aí um dos trabalhos de intervenção, isso vai ser no próximo capítulo, que é que o psicólogo desenvolve para mudar esse ambiente adoecedor ou de sofrimento dentro da organização. Quando o trabalhador não consegue ter sucesso nas suas estratégias de defesa, resta o sofrimento. Se prolongado ou repetido, pode provocar adoecimento. Então, o sofrimento é a primeira fase do adoecimento. Isso pode ocorrer por conta de diferentes fatores presentes no contexto do trabalho, que eu já falei aqui inúmeros para vocês.
Segundo essa linha de pesquisa, que tem origem nos modelos de produção e gestão de trabalho, que é lá do Beju, trazem altas demandas de investimento de energia e competência. Então, você não gasta energia somente. Vocês são estudantes. Vocês sabem que não é só energia de chegar à faculdade, é energia de compreender um conteúdo, é energia para focar a atenção, é energia para ter disponibilidade. São diversas energias que é necessário para a aprendizagem. Não é só parar e ficar na frente do computador, ou parar na frente da sala e ver o professor falar. Porque você para se você não tiver energia para ser... Professor, estou cansado demais, não consigo mais. Então, poderíamos pensar de uma forma simplista que todas as pessoas que trabalham no mesmo local, com as mesmas condições, teriam os mesmos problemas. Visão epidemiológica. Essa é a visão epidemiológica. Né? Então, um ambiente pode causar uma característica exclusiva de doença. Sim. Então, imagina da visão epidemiológica o trabalhador da área mineral, da extração de minério, que trabalha com trator. Agora, na visão psicopatológica, ela vai além da visão epidemiológica. A visão psicopatológica, ela traz a relação de que cada indivíduo traz de si alguma possibilidade de patologia já pré-existente, por causa das suas relações. Por isso que você fala lá naquele slide anterior, da psicanálise, tem que entender a psicanálise, por exemplo, do complexo de Édipo, a forma como o indivíduo elabora a posição de sujeição, a posição de relação de poder. Então, essa é a visão psicopatológica, ela é diferente da visão epidemiológica. Não é dizer que a visão epidemiológica não tem valor, ela tem um valor, porque senão eu não posso negar que ela existe. Então, o ambiente hospitalar traz certos problemas na vida do indivíduo diferente do ambiente educacional. Agora, a gente pode ter os mesmos problemas do ambiente educacional também acontecendo no ambiente hospitalar, por causa também da questão do subjetivismo, da questão psicopatológica. Mello e Mendes resume bem um dos aspectos diferenciantes das abordagens. Para ele, a saúde mental para a psicodinâmica coloca-se entre a patologia e a normalidade, ou seja, resulta dos modos como os sujeitos trabalhadores reagem e agem frente ao sofrimento originado nos constrangimentos impostos pela organização do trabalho. O sofrimento é um modo de evitar a patologia. Vocês conseguiram pegar aí essa visão psicanalítica, pessoal? Eu estou tentando entender essa visão até agora. Porque eu estou lendo ela aqui tem um tempinho já e não estou conseguindo entender até agora. Entenda aí a patologia, Renato, como doença. O sofrimento... Olha, vou voltar lá no slide anterior. O sofrimento leva ao adoecimento. Ele ainda não é a doença. O sofrimento é a forma da elaboração que o indivíduo tem. Até, por exemplo, o indivíduo ter um surto psicótico no trabalho, ele já sofreu muito. Ele já passou inúmeras coisas. Até o indivíduo, por exemplo, cortar os pulsos em casa, né? Até ele navalhar, né? Mecanismos autodestrutivos. Aliás, a navalhada... Eu tenho uma paciente bulímica que ela fala assim, Léo,
a bulimia é a forma que eu tenho de não sofrer. A bulimia é a forma que eu tenho de tornar a dor física muito mais fácil do que a dor existencial, a minha angústia. Então, antes dela surtar, a forma que ela tem de elaborar é provocando a bulimia. Entendeu agora? Entendi. Não quer dizer que psiquiatricamente, até mesmo para nós, a bulimia já não seja uma doença. Mas também quer dizer para nós que a bulimia está querendo dizer um alto grau de sofrimento. E que o sofrimento é o caminho para a evidência patológica. Isso é muito psicanalítico. Então, por exemplo, a obesidade, por exemplo, pode ser uma forma da elaboração do indivíduo trazer a comida, a não conseguir lidar com a comida, de um sofrimento que ele está tendo pela pressão do trabalho. Ou por não dar conta e por acreditar que aquele trabalho é a única forma que ele tem de conseguir algo. Agora, isso quando a obesidade está atrelada após o ingresso dele numa empresa, não é isso? Não necessariamente. Mas se ele é obeso antes, vamos colocar assim, calma, o sujeito é obeso, é obeso, mas ele nunca trabalhou. Ou o sujeito é magro e nunca trabalhou. Aí entra numa empresa e fica obeso. Você quis colocar dessa forma, Renato. Eu estou querendo falar para você que nem sempre vai estar uma fórmula 1 mais 1 é igual a 2. O indivíduo já pode ser obeso e por ter algum sofrimento, e o ambiente de trabalho, por exemplo, ele vai trabalhar lá no call center, ser muito mais adoecedor para ele. Traz uma carga, então ele já tem dificuldade da elaboração da fase oral dele. Ou, por exemplo, questões de obesidade, questões de fumar, tudo está ligado à fase oral. Dessa relação lá, né, no complexo diético, pai, mãe, filhinho. E ele já pode ser obeso, ele já pode ter dificuldade nesse controle e já ter já um sobrepeso, e o trabalho ser um fator que foi o gatilho para que isso ficasse muito mais forte. Mas ele precisa se submeter a essa condição, porque ele precisa desse dinheiro e não encontra outra forma de ter esse dinheiro. E eu ainda te falo o seguinte, o sofrimento, em alguns casos, é a única forma que ele tem de elaboração da dor. Isso é muito pesado. Causar sofrimento, igual essa paciente minha, que é bulímica, causar sofrimento dela é a única forma mais coerente que ela encontrou de elaborar a dor dela. Que a dor dela está muito relacionada a por que os pais foram embora cedo para os Estados Unidos e não voltaram mais. Ela lembra da cena eles falando que filhinha, papai e mamãe vai voltar. E nunca mais voltou. Deu uma festa de 15 anos do jeito que ela queria, pagando faculdade. Deu um casamento, os pais assistiram de lá o dia do casamento. Mas a ausência dos pais é muito forte para ela. Então, o sofrimento é uma forma de evitar o adoecimento. Muitas vezes, patologicamente, o sofrimento pode parecer a própria doença. Tanto é que você vai ter lá características da bulimia lá no CID. Mas pode vir coisa muito pior, por exemplo, um surto psicótico. Quando a gente fala de psicopatologia, por exemplo. Que tudo começou com a bulimia. Mas a bulimia foi a forma que ela tinha de evitar o surto. Ou a bulimia era a forma que ela tinha de evitar o suicídio.
Psicanálise, psicanálise. Você vai ter que estudar psicanálise para eu estudar adoecimento no trabalho. Não tem jeito. Beleza. Não tem jeito. O trabalhador, ao mesmo tempo, sofre e busca não sofrer com a experiência do fracasso, decorrente da falibilidade humana frente ao trabalho real. Vamos lá. De acordo com Bendassoli e Sobol, a literatura especializada mostra 3 temas nos quais as pesquisas de intervenção são focadas. Primeiro, as patologias, que traduzem transtornos músculo-esqueléticos, o estresse e a fadiga, e disposições psicológicas. Então, 3 características de adoecimento e função do trabalho: músculo-esquelético, fadiga e mental. Em segundo grupo, reúne patologias... Oi? Retornando no que ele ficou com dúvida, que eu estava pensando aqui, é que a bulimia, por exemplo, poderia ser a expressão do problema em forma física. Mais ou menos o que acontece com a histeria. Aê! Parabéns, Girley! Parabéns, Girley! É isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo! Fala de novo aí pra gente, Girley. O que é, então? É a expressão... A expressão do problema em forma física, né? A expressão do problema de forma física. Já está mostrando que existe um problema. É a expressão do sofrimento. Nesse caso, em muitos casos, a bulimia é isso. E aí o psiquiatra vai tratar a bulimia. O terapeuta, o psicólogo, vai tratar o sofrimento. É claro que muitas vezes nós trabalhamos os dois. Mas, por exemplo, eu fui descobrir dessa minha paciente, e aí adoro terapia do esquema, porque assim, os pais abandonaram. Logo, o que ela tem medo? De constantes abandonos na vida. Então, ela tem o pensamento persistente que o marido vai abandonar ela o tempo todo. Ela carrega o sofrimento de que nunca vai ser totalmente amada. Ai, ai. Vamos lá. Então, vários estudos em que você tem que aprender a avaliar a patologia da atividade, patologia da solidão, patologia da indeterminação e os maus tratos e violências. Então, existem doenças que vai ser provocado pela atividade, pela forma como o trabalho vai ser organizado, os processos, a personalização, que impede o trabalhador ter o controle de fazer o seu próprio trabalho. Imagina o cara que trabalha na fábrica da Fiat todo dia, repetindo a mesma coisa no ambiente de produção. É muito diferente do cara que trabalha na Fiat, que trabalha na área de criação, de design, que tem que ter a criatividade aflorada. O ambiente de trabalho deles é diferente. Um tá aqui, algo para não atrapalhar a visão, a audição, inclusive também para não tirar a atenção dele do botãozinho que ele tem que apertar para o carro não dar um piripaque, que depois ainda tem um controle de qualidade. O outro trabalha numa sala cheia de computador, que tem cheio de coisas, cheio de colorido, para ele pensar na melhor forma do design, que é mais comercial. Patologia da solidão diz respeito à individualização dos processos, do trabalho de gestão, remuneração, carreira, forma de desempenho, que leva à competição, ou seja, contanto que eu tenho que lutar para ter esse trabalho, para ser reconhecido nesse trabalho, para conquistar algo nesse trabalho. Patologia da indeterminação, a visão limitada que o trabalhador tem sobre ter processos, sobre os processos que influenciam na vida dele, compreendendo os meios, enfim, ou seja, o modo como eu percebo o trabalho pode ser diferente do outro. Um está fazendo aquilo feliz e satisfeito lá, apertando parafuso, o outro para aquilo está sendo adoecedor. E de maus tratos e violência, né? Ameaças,
ofensas, humilhações, os assédios e tudo mais. Gente, eu estou sentindo falta da gente parar 5 minutos. Vamos parar? O que vocês acham? Vamos, Léo. Vamos? Começou a ficar denso. Eu falei para vocês que era uma aula extremamente teórica, muito importante, mas começou a ficar denso. Eu preciso beber mais água, encher aqui. Eu preciso chegar ali na porta da rua, ver o carro passar. Eu preciso abrir a minha janela aqui, né? Para eu. O dia foi pesado, não foi fácil. E aí, aquele intervalo, né? O que você também precisa aí. É só 5 minutos, não fazer aquele tempo todo de 15 minutos, não. Só para dar uma respirada, a gente voltar aqui. Vou comer uma mandioquinha ali, cozida. Jogar só um pouquinho de sal, que é o carboidrato que eu posso comer nesse momento agora. 5 minutos? Ok. Vamos lá, a gente já está chegando. É o capítulo 2, a sessão 2 é menor. Falta agora só mais 10 slides. Tá? A gente já foi contando todos aí, 25 já. É pequeno, tá? 5 minutos aí.
Como diria uma apresentadora loura, que tem um louro do seu lado, acorda, menina! Estamos de volta, pessoal? 5 minutos? De volta. Estamos de volta. Ó, não coloquei o fone. Por isso que eu não estou ouvindo, Renato. Estamos de Não volta. coloquei o fone. Estamos de volta. Agora já foi igual o bate-bola. Estamos de volta. Então vamos lá, gente. Tintim. Não é champanhe. Tá? Se bem que podia ser. Mas nessa taça aí não pode, não. É só vinho nessa taça, né? Eu sou pobre, Bo. Essa taça aí é taça de água mesmo. Taça de vinho é maior. Ah, é? Ah, tá. Obrigado. Eu já ia falar aquele... não é Rita Cadillac, não, gente? Não sei o que, Marilac, como é que é? Daquele travesti? Gente, eu tô Não lembro desse vídeo, não? Tô tentando lembrar. Não sei o que, Marilac, um travesti Isso. que aparece aí na piscina lá na França e Meus disseram bons que eu estava na pior com meus bons drinks. Se isso está na pior, meu bem, que é tá Luísa. bem, é. Não é Luísa, O pior é que Marilac? tá gravando isso. É Luísa. Luísa Marilac, isso mesmo. E achava eu com meus drinks na minha piscina e disseram que eu estava na pior. Se você está na pior, meu amor, que é tá bem, é? Vamos rir. Nossa, o que eu fui lembrar? Chora, cavaco. Vamos lá. Então, a psicologia do trabalho vai ajudar a gente a compreender as doenças provocadas no trabalho e pelo trabalho, do ponto de vista epidemiológico, né? E de acordo com os estudos nacionais e internacionais, mostram que muitas doenças têm sido relacionadas ao trabalho, principalmente aquelas ligadas aos transtornos mentais. Então, isso é um amplo estudo para a psicologia. Apesar da dificuldade, esses parágrafos todos aqui para falar, de você evidenciar um nexo causal. Né? Uma coisa é o ponto de vista epidemiológico e aqui o ponto de vista psicopatológico que eu falei para vocês. Não é fácil você evidenciar que algo foi desenvolvido pelo trabalho. Não é fácil. E aí alguns estudos vai falar assim, ó, quais fatores você ajuda a você compreender isso? A exposição a agentes tóxicos, aos estudos epidemiológicos, mostrando a maior frequência, né? Qual a quantidade de trabalhadores, né, que desenvolveu, por exemplo, alcoolismo, né? Porque tal perfil de trabalhador, por exemplo, professores e policiais têm alto índice de alcoolismo. Se você pegar lá os dados da Secretaria Estadual de Educação, dos professores de escolas públicas, rapaz, o índice de alcoolismo É só porque a gente gosta enorme. mesmo, professor. Brincadeiras à parte, porque a gente brinca mesmo, Renato, mas assim, o índice é alto. Então, quando você vai ver as condições de trabalho, né, a pressão que existe, a falta de... Então, já assim, a falta de condições de trabalho, a violência no trabalho. Então, o alcoolismo, concorda comigo que ele já é uma doença? Eu concordo plenamente. Concordo plenamente. Então, mas psicanaliticamente falando,
O alcoolismo é a forma dele elaborar o sofrimento, é a forma física, o Dirley lembrou a gente, da elaboração do sofrimento de algo muito pior que pode vir em função do alcoolismo. Como, por exemplo, suicídio. Entendi. É como o Dirley falou, né? A manifestação física, né? Do sofrimento. Então, a gente vai ver, por exemplo, alguns fatores, maneira de você olhar epidemiologicamente. Por que tal profissão acaba acontecendo muito isso? Sabe? Tal situação. Agressividade, por exemplo. No caso da... Isso aí como eu estava até conversando com o Lucas um tempo atrás, que é uma visão teleológica, vamos colocar assim, né? Que é quando você busca a causa para a situação. Nexo causal. Isso, o nexo causal. E tem a visão etiológica. Porque, assim, eu estava lendo um livro, A Coragem de Não Agradar, de Ishiro Kishimi e Fumitaki Koga. E ele fala sobre Adler, né? E aí, Adler fala que a visão da psicanálise é uma visão teleológica do nexo causal. E a visão da filosofia, da linha de Adler, né, da psicologia adleriana, é a visão etiológica, onde você Da origem? tem... Oi? Etiológico no sentido da origem? Não, etiológico no sentido de você tem aquilo, certo? Ok. Agora, não é você ficar buscando causa, não é você ficar se justificando por aquilo, é você usar aquilo de uma outra forma, é você transformar o nexo, a paradoxo do nexo causal em uma ferramenta, entendeu? Eu tenho aquilo, então agora cabe a mim escolher o que eu vou fazer com aquilo, entendeu? Por exemplo, vamos pegar a situação da sua paciente que foi abandonada pelos pais para morar nos Estados Unidos, que os pais foram morar nos Estados Unidos, né? Ela tem aquilo que, pela teleologia, é o trauma do abandono. Pela etiologia, seria o abandono fez com que ela até aqui se comportasse dessa forma. Porém, agora que ela está tendo acesso a essa nova visão psicológica, vamos colocar assim, ela tem que usar esse, entre aspas, trauma, certo? Como uma ferramenta de determinação das ações dela. Entendi. Eu tenho ainda algumas eu tenho algumas reticências. Sim, Mas... assim, não é que eu concorde e nem discorde. Eu ainda estou, como é que eu posso dizer, digerindo isso. Ah, sim. Entendeu? Eu tô só fazendo um paralelo com o conteúdo que a gente está tendo acesso hoje. Ah, sim. E me fala... Não, deixa, tá ok. É porque, assim, eu vejo muito mais apesar de haver muita crítica sobre a psicanálise, eu gosto muito da visão dela e ela é uma base para qualquer linha, sabe? Até para os behavioristas, mas os behavioristas, eles que não me ouçam isso, mas no fundo, eles querem buscar uma explicação a nível comportamental, behaviorista, mas eles... E até negam, né, a visão mentalista, mas eu vejo que eles têm uma admiração muito grande, né? Enfim, vamos lá. Vamos lá. Nesse momento, ainda cabe ressaltar o pensamento médico, psiquiátrico. Prevalece como orientação quanto à origem das patologias, que nessa base necessariamente não são excludentes. Então, quer dizer, dentro da patologia, você tem que olhar a causa organogênica,
né, que é a pausa orgânica, né? Então, algumas pessoas, elas, por exemplo, já têm um déficit cognitivo, já tem essa dificuldade, né? Faz parte ali está nela, não foi algo desenvolvido, foi algo que ela nasceu com a orientação, a questão psicogênica dos fatores atribuídos pela questão psicológica que pode ser desenvolvido ao longo da vida da pessoa, né? E que tudo isso podem privilegiar, de acordo com o que está acontecendo na vida e o ambiente que a pessoa está, o desenvolvimento da patologia na vida da pessoa. Aí tem um caso aí, né, que colocou um bancário e tudo mais, mas eu não vou debater isso na aula, não. Eu gostaria muito mais que, na próxima aula, eu perguntasse. Isso aqui eu vou colocar para vocês de dever de casa, sabe? Né? O que vocês acham aí? Então, exemplificando, anota aí no caderninho de vocês, para casar. Entendeu? Para casar. Bom, vamos lá. Agora, promoção de saúde no trabalho. Frente a tudo isso que acontece, como que o psicólogo pode atuar dentro desse ambiente em que é violento, que é agressivo, que é adoecedor, que não há condições de trabalho, né? Então, como que nós podemos intervir? Eu achei, assim, eu vou trazer o material do livro, mas eu achei ele ainda pobre. Mas depois eu parei para analisar algumas questões, assim, porque isso demanda muito estudo mesmo, porque a gente pode intervir de várias formas, né? Então, como que a gente pode intervir para ajudar a melhorar ao não adoecimento no ambiente de trabalho? Então, o material traz para a gente muita psicologia positiva. Então, eu trouxe de maneira resumida, porque depois eu vejo que lá na frente a gente vai ver outras estratégias de intervenção, né, nesta área. Ô, gente, só um minuto. Eu recebi aqui, eu vi que agora uma mensagem, eu preciso responder. É 1 minuto mesmo. Eu preciso responder. Deixa eu ver aqui como que eu falo para essa pessoa. Bom, vamos lá. Já respondi uma situação aqui que estava requerendo aqui, depois eu atuo de melhor, dou um tempinho para poder ajudar. Bom, a psicologia positiva, então, traz para a gente, como recurso o psicólogo, então você tem aí como uma ferramenta, vou falar assim, a psicologia positiva. A psicologia positiva, ela surge, então, como forma de tirar o foco da dor e trazer da dor e na doença e colocar o foco na satisfação e no não adoecimento. Então, os principais percussores da psicologia positiva trabalhou aí o seguinte, que
é necessário que a psicologia tradicional ela trabalha muito mais a origem da doença do que a promoção da doença. Eu discordo disso em muitos aspectos, mas por exemplo, quando eu trabalho de promoção, apesar de eu não ser psicólogo do trabalho, mas quando eu trabalho com intervenção, isso tem um quê de psicologia positiva, mas eu vejo muito mais como ferramentas da psicologia organizacional, que, para mim, influi muito mais, e aí eu vou dar minha orientação fora do livro, assim, como profissional da área. Você conhecer de psicanálise, de dinâmica de grupo, quando eu estou falando de dinâmica de grupo, não estou falando essencialmente das dinâmicas, eu estou falando de dinâmica, a psicodinâmica de comportamento de grupos. Então, é necessário você compreender esses movimentos, você compreender de processos, então, um bom conhecimento da área de produção, de administração, sabe? E para você fazer uma boa leitura e dar devolutivas eficazes dentro de grupos e organizações que você desenvolveu o seu trabalho. E aí, o olhar é muito parecido da psicologia positiva. A psicologia organizacional já trabalha isso, a psicologia do trabalho já desenvolve isso. Então, assim, eu estou com muito cuidado de falar isso para vocês, porque a minha crítica é que isso não é exclusivamente da psicologia positiva. A psicologia positiva traz uma ênfase no bem-estar, né? Mas, assim, se você não entender a dinâmica das coisas, você não vai, né, conseguir fazer uma intervenção coerente. Bom, a psicologia positiva não ignora o sofrimento humano e os problemas que as pessoas experienciam. Tampouco desvaloriza ou afirma o estudo das patologias mentais e comportamentais, que ele deve ser descartado ou substituído. O objetivo desse movimento é complementar e ampliar o foco da psicologia, que tem sido, desde seu surgimento, como ciência predominante patológico. Então, ela tira o olhar da doença e traz um olhar, bom, isso aqui adoece. Né? O que a gente desenvolve que muda esse ambiente de doença? Então, para você trazer esse olhar, você tem que compreender de outras áreas de conhecimento para fazer essa intervenção. E eu já pedi a emenda da Psicologia do Trabalho 2, tem muita coisa de intervenção bacana. Por isso que aqui, quando eu estudei a seção 2, ela foi muito resumida. Eu considerei muito mais importante a gente compreender um pouco melhor da saúde mental, porque isso aqui a gente vai ver de forma diluída em outros momentos. Esse foi exatamente onde a psicologia positiva começou a desenvolver. Quando Martin Seligman assumiu a presidência da Associação Americana, a APA, né, lá em 98, e ele trouxe uma discussão da carência de produções científicas, dos aspectos positivos e virtuosos de forças que os seres humanos possuem, formas de transcender, né, o sofrimento e não valorizar o sofrimento. Assim, o objeto da psicologia positiva é promover o foco na psicologia para aspectos saudáveis que recebem atenção, né? E que são considerados como percussores, né? Os pais Seligman, e depois esse alemão aí, que o nome é todo doido, né? Eu não sei falar. A partir dos estudos, o novo foco que foram desenvolvidos por sequência da psicologia positiva tornou-se um movimento que Sheldon King, que define um estudo científico de aspectos virtuosos, usuais, presentes nos indivíduos, que demonstra preocupação central no movimento que seria estudar o que é típico, ordinário e usual na maioria dos indivíduos. Ou seja, o que é comum a esse grupo que faz uma mudança da percepção do grupo de maneira a ele ter mais saúde que vai chegar até esse grupo. Buscar as crenças positivas que podem ser desenvolvidas como forma de promover a saúde dentro do grupo. Opa, pulou um. A psicologia da saúde, da promoção da saúde do trabalho, pelo que foi exposto anteriormente, pode-se entender que a psicologia positiva encontra-se dentro da psicologia da saúde.
Então, acho considerável você compreender da psicologia da saúde, como forma de abordar aspectos relativos de preservação e promoção de saúde. O subcampo da psicologia aplica princípios de pesquisas psicológicas de melhoria da saúde, o tratamento de prevenção de doenças, seus interesses e as condições sociais, como disponibilidade de apoio a famílias e amigos, fatores biológicos. Então, quando você faz um dia para trazer a família, o filho, dentro da empresa, para fazer homenagem ao pai, faz um coral, o pai não sabia que estava tendo um coral, aquele cara que fica lá, né, trabalhando lá como caixa de banco e adoece. Eu tive um paciente, ele não é mais paciente, a gente já teve alta para ele, aí eu escrevo os artigos, né, vocês acompanham, às vezes você vê, aí ele fica assim, escreve um artigo para bancária, escreve um artigo para bancária. Eu tô doido para falar que foi o meu psicólogo que escreveu, escreve. Eu acho tão interessante ele falar isso para mim, porque tem características que é da área bancária, assim como existe em todas as áreas, como existe, por exemplo, dentro da dona de casa, por exemplo. Né? Fatores biológicos, como longevidade, vulnerabilidade. Então, assim, você trabalhar alimentação, você trabalhar atividade física dentro do ambiente de trabalho, isso tudo são fatores que vão trazer bem-estar e tirar o foco do grupo daquilo que promove adoecimento. Trazer rotineiramente, não deixar só para a semana da CIPA, a questão de você falar sobre, né, promoção de saúde na empresa. Tem um banco aqui, uma cooperativa financeira, que toda primeira sexta-feira do mês, não, toda primeira segunda-feira do mês, eles fazem uma reunião de oração e chama todos, e todo mundo vai, gente, de manhã. Então, o católico leva, o padre, então o evangélico leva, o pastor, e tem que fazer uma meditação, assim, de 15 minutos, 20 minutos. E é muito legal, porque eles compartilham ali o credo, sabe, aquele momento. Então, esse é aspecto positivo, né? Um instrumento de medida de valores de trabalho foi criado por Porto e Camaggio, que é a escala de valores relativa ao trabalho. Ele apresenta como componentes de valores do trabalho, como aí você vai observar o que realiza essa pessoa dentro do ambiente de trabalho, quais são as relações sociais existentes dentro do trabalho, o prestígio, ou seja, né, o reconhecimento, a influência que ele tem por trabalhar dentro desse ambiente de trabalho. Qual que é a estabilidade, a segurança que ele fica pensando o tempo todo, que ele vai perder esse trabalho. Isso tudo são fatores que trazem, que cabe ao psicólogo do trabalho observar como essas condições estão sendo elaboradas para focar de maneira positiva e desenvolver de aspectos positivos, realização do trabalho. O que busca é esse perfil de trabalhador, o que é importante para ele como realização? Relações sociais, diminuir conflitos, diminuir tensão, melhorar os processos de comunicação, formas de reconhecimento no trabalho, quando fala aí de influência, né, como ela vê o sucesso para ela. O sucesso não é só chegar ao topo, o sucesso é ser reconhecido naquilo que ela faz. E estabilidade no trabalho. Essas são formas de a gente promover saúde dentro do ambiente de trabalho, que não é nada fácil. E aí, pessoal? Como é que foi nossa aula hoje? Foi braba, foi braba. Tô com os miolos queimando aqui. Tá com os miolos queimando? Oi, Dirley. Fala aí, cara. Eu acho complicado também. É complicado Entendi também? nada, a fala dele falhou. Tá falhando a fala. Tá falhando, Dirley. Escreve lá no grupo, cara, que aí a gente entende o que foi para você essa aula de hoje. Mas eu gostei muito da aula de hoje. A gente trabalhou temas que não são fáceis, precisa de muita literatura. Né? Muita literatura mesmo, trabalhar psicologia do trabalho. Como eu disse para vocês, existe conhecimento de ergonomia, de relações sociais, de psicanálise, enfim, muita coisa. Tá, ok? E pega lá, ó. Isso aqui é o para casa. Na próxima Professor, aula eu vou deixa eu começar... só fazer um mexinho rapidinho. Sim.
Vou até ligar a câmera aqui, ó. Pessoal, minha mãe tá fazendo máscaras, ó, esse tipo de máscara aqui, certo? E porta-máscaras também, tá? Aqui na frente, ó, ficam as máscaras limpas. Aqui atrás, as máscaras já utilizadas. E aqui no meio, ó, é um porta-álcool em gel. Produto muito bom. Renato, acho que não tá dando para ver. Deixa eu tirar aqui. Como é que tira o... Eu não estava vendo nem o Léo, só fiquei vendo o slide. Deixa eu tirar aqui o... Eu não sei como é que tira aqui. Tira a foto e posta lá no grupo, cara. Porque aqui as pessoas não estão vendo. Acho que eles estão falando é isso. Beleza, beleza. Vou fazer isso. Tá, pode fazer a sua propaganda, seu mexer aí. A máscara que sua mãe faz. Porque o pessoal não está conseguindo ver, não. Estou tentando tirar aqui o slide para ver se aparece. O negócio é como que você vai mandar para Valadares? Direto tem taxistas saindo daqui de Conselheiro Pena para Governador Valadares, entendeu? Aí o pessoal manda o endereço e eu entrego. Entendi. Né? Ok. Posta lá. Eu também quero ver como é que é aí. Qualquer coisa eu vou comprar também. Que vem até Beleza. a máscara, comporta a máscara e álcool gel. Isso mesmo. E, gente, volta aqui, ó. O slide... Deixa eu voltar aqui. O slide 28 é o para casa, tá ok, pessoal? Faz essa análise de caso aí. Repete, por favor, professor, que picotou aqui. O slide 28 é o para casa. Vou escrever agora no grupo. Beleza, para a próxima aula, né? É o para casa. Uma análise de caso. Ô, Dirley, eu vi o que você falou. É um conteúdo complicado, cara. Realmente, não é fácil psicopatologia do trabalho, não. Eu estava falando aqui com minha esposa antes de começar a aula, senão eu vou dar uma psicopatologia do trabalho. É tenso, não é fácil, não. Tá? Mas vamos lá, a gente tem mais tempo para caminhar, Dirley. Tá? Fica preocupado, não. Só leia mais, busque compreender, muna de outras áreas da psicologia, porque a psicologia do trabalho, a psicologia organizacional, a gente precisa muito de outras áreas da psicologia como suporte para a gente, como psicólogo organizacional e do trabalho. Tá ok, pessoal? Boa noite, pessoal. Até mais. Boa noite. Tchau, tchau.